bem-vindos ao canal ABS Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo o professor Reinaldo Belli. Ele é professor universitário, advogado no escritório Belli Advogados, é autor de livros jurídicos, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando pela USP. Doutor, é um prazer receber, uma honra, de verdade. Prazer é todo meu, Raiane. Com certeza vai ser uma tarde muito agradável. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos conversar então sobre reforma administrativa, um tema que é muito polêmico, muito discutido. Vamos falar muito também sobre os gastos do Estado, né? Qual é a melhor maneira de reduzir esses gastos. E enquanto a gente vai batendo um papo sobre isso, eu vou cozinhar para o professor Reinaldo uma massa ao molho pomodoro e Parma. Quem quiser reproduzir, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Que maravilha, hein? Depois eu conto pra vocês se ficou bom. Conta a verdade, todo mundo que vem repete, de verdade. Quero ver. Professor Reinaldo, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar agradeço. seu tempo, assim, um dia de semana. Eu sei que é muito complicado, então é uma honra receber o professor aqui. Então vamos direto para esse assunto, Vamos né? lá. Que é muito debatido, muitos defendem com muito afinco a necessidade dessa reforma, os servidores públicos, né, entendem que existem outras formas de driblar esse problema no orçamento. E eu queria saber, assim, do doutor, essa reforma é realmente necessária? Bem, eu acho que a grande pergunta, né, Raiane, é a seguinte: qual reforma é a mais adequada? Por que é necessário reformar a atividade financeira do Estado? Disso não há dúvida, né? O que nós temos que nos perguntar é qual é a reforma mais adequada. Nós estamos passando um ambiente político no Congresso Nacional Brasileiro de proliferação de reformas, né? Está em tramitação a reforma do Código Civil Brasileiro, Sim. que é uma lei que rege praticamente tudo no Brasil. A reforma tributária já foi aprovada, está em vigor com a Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214. E a reforma administrativa está em tramitação, até trouxe aqui o texto para nós consultarmos ao longo do nosso almoço, que é a PEC 32 de 2020, ou seja, tem 5 anos no mínimo aí. Na verdade, desde 1988, com a nova Constituição, se diz que é necessário reformar e mudar algumas coisas, né? O foco da reforma administrativa, que tem se endereçado com esse texto aqui, é a questão do funcionalismo público, o vínculo dos servidores públicos, a estabilidade dos servidores públicos, a necessidade de estabelecer mecanismos de controle de qualidade da prestação dos serviços públicos e limitações aos chamados penduricalhos, né? Que são aquelas verbas de várias naturezas que algumas carreiras do Estado ostentam. Então, para nós endereçarmos inicialmente do que é que nós estamos falando quando a gente fala de reforma administrativa no Congresso Nacional, nós estamos falando desta área do funcionalismo público brasileiro. É lógico que nós temos várias outras áreas da atividade financeira estatal e do gasto público estatal que nós deveríamos focar com atenção. Mas de início vamos endereçar qual que deveria ser ou qual é a proposta que está na mesa, né? Então, para resumir, peguei até no site da Câmara aqui um resuminho interessante que eles fizeram. Hoje em dia, o regime de contratação de pessoal prevê basicamente as seguintes espécies de agentes públicos. Nós chamamos de agentes públicos como gênero, né? E algumas espécies. Primeiro, o servidor público titular de cargo efetivo. É aquele que presta concurso público de provas ou provas e títulos, sagra-se vencedor no número de vagas, passa por um período de estágio probatório e depois adquire a estabilidade que alguns falam que torna impossível demitir. Não é verdade. Mas, de fato, cria uma amarra muito forte para que ele venha a perder esse vínculo com a administração pública. Além do servidor efetivo, nós temos o servidor titular de cargo em comissão, que são aqueles cargos de chefia, direção e assessoramento. Não é isso? Confiança, né? São os cargos de confiança. O mandatário, o político democraticamente eleito, tem que nomear pessoas de sua confiança para esses cargos. Nós temos também os servidores temporários, né? Contratados temporariamente após processo seletivo simplificado. Basicamente são essas três categorias e tem umas outras muito específicas, particulares em colaboração com o poder público, coisas muito pontuais assim, mas nós resumiríamos nessas três categorias.
E eu mencionaria lateralmente uma quarta, que é um regime de emprego público, por exemplo, nas empresas estatais, não é isso? Petrobras, Caixa Econômica Federal, você faz concurso público para ingressar na carreira, não de um cargo público, mas de um emprego público. Bem, que também não chega a ser seletista, né? Tem um regime específico. tem um regime específico. Aplica CLT para fins de remuneração, mas você não pode mandar embora também inadvertidamente, não é assim também, não. Então é uma coisa híbrida, né? Olha só o que estão propondo. Transformar, fazer tábula rasa disso que eu acabei de falar aqui, transformar servidores ocupantes de cargos típicos de Estado e servidores ocupantes de cargos considerados como não típicos de Estado. Uma primeira diferenciação. Depois, servidores ocupantes de cargos de liderança e assessoramento, que é parecido com chefia, direção e assessoramento, né? Eu até prefiro a nomenclatura liderança, porque os tribunais vão restringindo depois o que é chefia, o que é direção. Eu acho isso uma restrição boba, sinceramente, que eu acho que o político democraticamente eleito tem que colocar realmente pessoas que comunguem da ideologia que o povo escolheu. Não acho que isso tem nada de errado. Tem esses cargos também no judiciário, né? E também é importante que o juiz, o ministro, o desembargador também possa escolher alguém da sua confiança. Imagina, ele vai preparar a sentença para o juiz assinar. Assinar não, ler e concordando assinar. Mas... E ele não vai confiar no assessor dele? Lógico que tem que ser pessoa de máxima confiança, que ele, se não for de confiança, ele troca. E até porque tem diversas questões jurídicas que não é preto no branco, então tem que ser alguém que tenha ali a visão jurídica parecida, né? Parecida, né? E isso não se mede com o concurso público, não, né? Não tem jeito. Aliás, concurso público não é atestado de idoneidade. Sim. Pode ser atestado de conhecimentos técnicos que objetivamente a prova conseguiu medir. Que por ser uma prova tem que ser algo mais objetivo, não tão variável. Na prática jurídica, normalmente é algo muito mais complexo do que a prova. Claro. Né? Mas a pessoa, para estudar para a prova, tem que estudar coisa demais, né? Ao mesmo tempo. Então, se justifica, né? Justifica. E aqui, uma quarta colocação de cidadãos inscritos em concursos públicos no exercício de funções imputadas aos cargos que postulam. Então, por exemplo, eu vou fazer um concurso público para, suponhamos, uma função que possa ser exercida temporariamente, concurso público para professor. E tem apenas 2 vagas. E eu fiquei em 4º lugar. Mas está precisando de mais professor. E aí eu estou naquele cadastro de reserva, vamos dizer assim. Então, essa seria essa 4ª categoria, como se fosse o contratado temporário atualmente. Sim. Bem, essa é a proposta da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020. O drama disso aqui é algo pelo que eu passei muito rapidamente, que é o seguinte. Como é que nós vamos distinguir o que é carreira típica de Estado e o que não é? A proposta de emenda à Constituição diz que isso será definido por meio de lei complementar posteriormente. Ou seja, para responder se precisa de reforma, eu digo, acho que precisa, mas não desta, porque esta não resolve. Porque como é que eu vou fazer uma diferenciação entre típico e não típico? Só que eu não diferencio na própria emenda à Constituição e delego isso para a lei complementar, sabe-se Deus lá como ela vai dispor sobre isso. Sim. Não acho que resolve. Agora, vamos pensar aqui entre nós quais são as possibilidades de distinção entre cargos típicos de Estado e não típicos de Estado, né? Cargos que seguramente são típicos de Estado, seguramente. Membros de poder não eleito, notadamente poder judiciário, porque o membro de poder do executivo e legislativo é eleito, então não tem jeito. É óbvio que é carreira típica de Estado, né? Função jurisdicional aí não tem jeito. Sim. Outras instituições que não são poder, são autoridades, mas que também exercem funções com prerrogativas muito específicas do poder estatal. Ministério Público e Polícia. Né? É o exercício do poder não, das prerrogativas por estas autoridades, acho que são típicos de Estado. Outra coisa, atos de poder de polícia. Fiscalização, aplicação de multas, lançamento de tributos, isso daí também. Agora nós vamos para outras atividades. Médico, professor, e aí? É típico de Estado no sentido de que o Estado tem que prestar esse serviço. Mas não é típico de Estado no sentido de que só o Estado pode prestar esse serviço. Tanto é que a gente tem, né, escolas privadas, hospitais privados e por aí vai. Então, o que vai ser o típico de Estado e o que vai
seu não típico, né? Qual vai ser o critério, né? Qual vai ser o critério? O professor até estabeleceu, sugeriu ali alguns critérios, né, relacionados realmente ao exercício da função. Mas eu acho que uma discussão e uma coisa que vai ter que ser levada em conta é também essa questão de dar uma estabilidade para um determinado servidor para que ele exerça aquela função sem correr o risco ali de se corromper. Então, eu acho que esse aspecto também deve ser utilizado como critério. O que o doutor acha? Eu acho. Essas funções típicas de Estado, que exercem poder de polícia, exercem função jurisdicional, lançam tributos, o que mais? Essas têm que ser... Julga, né? Também autoridades administrativas que julgam também. Sim. Poxa, para ter isenção, acho que a estabilidade agrega, é positiva nesse sentido. Sim. A gente não deve demonizar a estabilidade, não, porque isso é uma prerrogativa importante. Assim, é lógico que as pessoas falam, mas existem servidores instáveis que acabam se corrompendo em alguma situação. Existe. Mas é uma maneira de diminuir, sem dúvida. A pessoa pensa, poxa, eu vou perder meu concurso público, né? Eu custei a conseguir. Então, é uma coisa que as pessoas levam em conta, assim, ao recusar uma corrupção, uma propina, alguma coisa nesse sentido. E convenhamos, o servidor público estável, ele não é imune a qualquer tipo de responsabilidade, não. Sim. Né? Se ele praticar um ato de corrupção, ele pode responder um PAD e sofrer a pena máxima, que é a demissão a bem do serviço público, né? Sim. Sem contar improbidade, crime e outras coisas na esfera judicial. Sim. De modo que eu acho... Mas eu concordo, devo confessar, com a diminuição das carreiras que efetivamente vão adquirir a estabilidade. Eu acho que nem todas realmente precisam. Sim. O assistente administrativo de determinada repartição pública, que é a pessoa que é o secretário ali daquele andar, ou trabalha organizando arquivos, esse tipo de função, que é uma função mais material do que de praticar atos jurídicos com repercussão na esfera de direitos das outras pessoas, essas funções, convenhamos, não acho que precisa de estabilidade para garantir que não se corrompa, esse tipo de... Não acho. Eu acho que realmente poderiam ser contratações que, após o efetivo desempenho do servidor, fosse mais fácil que o servidor público perdesse o seu cargo e, por decorrência disso, ele tivesse mais dedicação, digamos mais assim, zeloso, né? mais próximo ao trabalho na esfera privada. Né? Não acho que exista uma razão juridicamente tão relevante quanto existe no caso das outras autoridades que eu ia falando aqui, que nessa sim é uma parcela do poder estatal que está sendo exercido, né? Professor Reinaldo, uma coisa também que é sempre muito criticada e muito discutida aqui no Brasil, que é a questão dos super salários. Existe alguma coisa nessa reforma que tende que tenta blindar esse tipo de situação? Pois é, Raiane, até para contextualizar nos nossos alunos que porventura estejam assistindo, hoje nós temos, no artigo 37 da Constituição, um determinado inciso que determina que os vencimentos, né, os subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal são um teto constitucional para toda e qualquer carreira do Estado brasileiro. E existem outros tetos mais específicos, por exemplo, no âmbito dos municípios, o do prefeito, no âmbito dos estados, o salário do governador. E as carreiras jurídicas dos municípios e dos estados, ao subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Enfim, tem uns tetos assim. Mas essa pergunta, o que está por trás dela, é o que nós observamos, que são uma série de vantagens pecuniárias que se atribuem a determinadas autoridades, que, se somadas, extrapolam muito o teto. E qual é o argumento para extrapolar? O argumento é que essas outras parcelas de remuneração, na verdade, não são remuneração, mas indenização. Então, não se submetem ao teto remuneratório. Só que, às vezes, elas são altas, altas mesmo. Sabe? De modo que é preciso termos atenção a elas. E, de fato, essa proposta tem uma menção à vedação a atribuir esse tipo de direito nos seguintes exemplos. Férias superior a 30 dias por ano, porque acontece. Judiciário mesmo, é muito comum que o período do recesso forense, notadamente de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não seja contabilizado como férias, depois tem as férias. Ou seja, eles não trabalham nesse período porque está com recesso, mas isso não conta como férias. Posteriormente, eles ainda têm 30 dias de férias. Depois ainda tem.
alguns tribunais, o regime jurídico até de 60 dias. Uhum. Aí cada tribunal vai ter sua própria regulação. E às vezes trabalha do dia 20 de dezembro até o dia 26 de janeiro, ali volta a funcionar o tribunal, né? Adicionais referentes a tempo de serviço. Quem não se lembra dos famosos quinquênios, né? Triênio, quinquênio, é uma coisa vai escalando sobre a outra. Houve uma reforma constitucional que proibiu o efeito cascata, exatamente de um quinquênio servir de base de cálculo para o próximo, mas a PEC está proibindo a atribuição de qualquer tipo de quinquênio como esse, né? Aumento de remuneração ou parcela indenizatória com efeitos retroativos também está proibindo. Está proibindo concessão de licença-prêmio, licença-assiduidade, outra licença de corrente do tempo de serviço. Quer dizer, às vezes vai se criando alguns direitos que, na esfera privada, são muito artificiais, né? Não encontram paralelo na remuneração na esfera privada. E aí, para fazer essa comparação com a esfera privada, que eu acho que é importante, eu quero dizer o seguinte: eu sou a favor do servidor público ganhe muito bem, né? Nós temos aí remunerações bastante condignas para magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares, todos eles têm remunerações, a meu juízo, adequadas, e se fosse possível o Estado brasileiro, poderia até aumentar, se fosse o caso. Mas nós temos carreiras com um déficit violento. É a carreira que eu acho a mais importante do Brasil, da educação. Sim. Né? A União baixou aquela lei do piso nacional dos professores, mandou os municípios pagarem, os estados pagarem, não manda dinheiro. Quer dizer, assim, muito fácil, né? Põe na lei federal, mas quem arca com o custo, o estado e o município não resolve. Então, eu acho que a grande massa de despesa pública do Estado brasileiro com funcionalismo não está nos cargos em comissão, não está. E nem está, se formos pegar isoladamente ou no todo, no Ministério Público e no Judiciário. Mas eles acabam tendo verbas supostamente indenizatórias em valor tão elevado que mascaram um verdadeiro teto. Eu acho que isso não é transparente do ponto de vista do volume de verbas indenizatórias que não são verdadeiramente indenizatórias. Eu ouvi dizer que há um tribunal no Brasil que criou o seguinte adicional. Os membros do tribunal, eu vou evitar singularizar qual, por uma sobrecarga de trabalho, estariam trabalhando muito após o horário de expediente. E com isso criaram 1 ou 2 dias úteis de licença durante o mês. Ou seja, sexta-feira, umas 2 sextas-feiras do mês não precisa trabalhar porque está passando muitas horas fora do horário de serviço nos outros dias. E aí arbitrou um valor proporcional do subsídio do magistrado ao valor do dia. Mas aí, se quiser ir e trabalhar assim esse dia, indeniza e recebe. Mas não está no teto, porque é indenizatório. Entendi. Mas indenizar pelo quê? Ah, pelo trabalho. Opa, mas se é pelo trabalho, não é indenizatório, é remuneratório. É esse que eu conceito? Sim. Então vão criando essas distorções, e eu até acho que o que mais cria distorções é o Ministério Público. Com diárias as mais elevadas, na hora que o prefeito sai do interior para fazer uma viagem para Brasília com toda a dificuldade do mundo, o Ministério Público sempre cria caso com o tamanho da diária do prefeito, coitado. Mas os membros do Ministério Público acabam tendo as maiores diárias e nada é dito a esse respeito, né? Então eu acho importante nós limitarmos as verbas indenizatórias desses órgãos, mas sabendo que, fundamentalmente, o funcionalismo público que realmente impacta a folha de pagamento, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, é educação e polícia. Que não são altos salários, se não a gente são for comparar, né, com a dificuldade da função, com o risco, com a responsabilidade que se tem, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria ainda pontuar, porque é um aspecto bem polêmico quando a gente fala de super salários e dessas verbas indenizatórias, que é a seguinte crítica. Apesar, além de aquilo ficar muito caro, essas verbas indenizatórias, como elas são indenizatórias, não incide ali imposto de renda. Que também geraria uma grande injustiça. Sim. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, se o direito brasileiro, mesmo que o direito administrativo atribua a estas verbas a natureza jurídica de indenização, não pode incidir imposto de renda.
isso realmente eu acho que não tem como evitar, porque o direito tributário, nesse segmento, como um direito de sobreposição, a norma que atribui esse direito de receber esse dinheiro, não tem como evitar. Mas é uma forma, indiretamente, de simular a própria base tributável brasileira, né? E de até ampliar a remuneração, né? Porque, assim, às vezes era melhor pagar um salário maior para ele, que fosse considerado salário, porque ele ia deduzir o imposto de renda como um todo. Agora que não, além dele receber uma indenização, essa indenização ainda não tributável. Pois é. O grande problema não é a necessidade de tributar, mas é de tratar essa verba como salarial. Como de fato ela é, convenhamos, ela é. Vamos tornar a coisa transparente, aumenta a remuneração, aumenta o teto constitucional. Eu acho que eu sou até testemunha, advogo muito no interior de Minas e posso dizer com experiência. Os juízes, principalmente de primeira instância em Minas Gerais, trabalham muito. O volume de processo é uma coisa absurda. São bons juízes, de modo geral, aqui em Minas, e eu acho que merecem ter uma remuneração condigna pelo tamanho da seriedade da responsabilidade que eles têm. Mas vão tratar de maneira transparente, né? Sim. E isso é algo que deve ser tratado não por eles, mas pelo CNJ, que pauta essas matérias no âmbito da magistratura brasileira de modo geral, né? Sim. CNMP no âmbito do Ministério Público, né? Sim. Agora, Rayane, outra coisa que me preocupa muito, já que nós estamos falando de despesa pública do Estado brasileiro, é onde está, a meu juízo, o verdadeiro problema da despesa pública do orçamento federal, que é o maior orçamento. Despesa com serviço da dívida. O que é isso? Pagamento de juros para manter a dívida pública do Estado brasileiro, né? Nós temos uns problemas de algumas naturezas. Primeiro é o seguinte: a dívida pública brasileira é indexada com a Selic. Ponto. A Selic é definida pelo Conselho do Banco Central, que é composto por, presumivelmente, pessoas habilitadas tecnicamente a opinar sobre assuntos econômicos no Brasil. E essas pessoas acabam, por uma deliberação a portas fechadas, que depois é comunicada, manipulando a taxa de juros do país de acordo com os critérios supostamente técnicos, que supostamente seriam unívocos, e vou falar sobre isso, porque não são, e acabam impactando o orçamento federal com 1% da Selic. A estimativa é que seja algo em torno de 40 bilhões, vou repetir, 40 bilhões de reais do orçamento federal. Então, o impacto que o serviço da dívida tem frente ao orçamento da União, lado a lado ao problema da Previdência Pública do Brasil, que é estrutural, dificílimo também, mas o da dívida, me parece que há um déficit democrático muito grande, porque mascara-se que ali está se tomando uma decisão estritamente econômica para conter a inflação, mas na verdade está se realizando também uma outra coisa, que é escolher gastar 40 bi de reais. Poderia ser gasto com saúde, educação, infraestrutura e tantas outras coisas. Aí talvez você me perguntaria, mas Reinaldo, inflação é uma coisa super importante, né? Graças ao Plano Real, o Brasil conseguiu contê-la, mas está aí em descalabro novamente. Concordo. Eu não sou economista, mas devo registrar que mesmo aqueles que pregavam, à época do Plano Real, a taxa de juros como principal instrumento de contenção da inflação, eu vou dar o exemplo específico do André Lara Rezende, publicou mais recentemente um livrinho curto, que eu indico que seja lido, mas esse livro do André Lara Rezende sustenta que a contenção da inflação não se dá exclusivamente por meio da taxa de juros e que existem outros instrumentos. Ele deu o exemplo do câmbio, porque 25% do insumo da indústria nacional vem do exterior e é dolarizado. Se o câmbio dispara, os insumos, tudo dispara também. Deu exemplo também de tributação, deu exemplo de contenção de gastos. Aumento também de produtos e serviços, né? Porque quando mais aumenta de produtos e serviços, a tendência é o preço abaixar. Ofertar, né? Aumentar a oferta. Mas como é que você vai aumentar produtos e serviços se todo mundo que tem dinheiro para produzir produtos e serviços ao mercado vai querer deixar o dinheiro na caixinha rendendo juros? Então, é um problema que foge aos meus conhecimentos técnicos de economia. Mas uma coisa eu posso dizer. A teoria econômica de que só a taxa de juros contém inflação não é única.
É a teoria que o atual Banco Central adota. Mas não é uma lei universal, religiosa, que é onipresente, onipotente, que tem que ser seguida. Eu acho que é algo que não é objeto de deliberação democrática. Até por isso, eu sou contra a independência do Banco Central. Acho que o Banco Central, como instrumento de política monetária do país, tem que estar submetida ao político democraticamente eleito. Mas aí vai ter ingerência política. Ué, mas em tese a gente elege um governante exatamente para dar a direção política do país. O que nós precisamos fazer é eleger melhor os governantes. E até porque, em última análise, quem controla o governado é a população através do voto. Então, assim, se ele indica alguma pessoa, faz uma ingerência que em tese não é adequada, futuramente ele vai ter que responder com o eleitorado dele. Exato. Então, seria uma forma de aumentar os poderes da população. Eu acho. Em tese, né? Porque as pessoas têm que aprender a votar, exatamente isso. Muito difícil, é um debate muito difícil, porque a gente chegar a esse nível de detalhamento, de deliberação do Banco Central, né? A população não alcança, né, esse tipo de discussão todo mundo. Mas eu queria deixar bem esmiuçado, porque eu tenho muitos seguidores que são alunos e que às vezes ainda não estudaram direito tributário, não estudaram direito financeiro com essa profundidade. Eu queria explicar bem no beabá o que significa esse aumento da taxa Selic para controlar aí a inflação, né? E o professor me corrija se eu não falar de forma adequada ou não falar de forma clara, fica à vontade para me complementar. Mas a ideia é, o Estado brasileiro, ele acaba precisando de fazer empréstimo, porque ele não consegue arrecadar tudo que ele precisa para gastar. Isso. E aí ele emite títulos. Exato. E ao emitir títulos, ele vai colocar uma taxa que ele vai pagar para remunerar a pessoa que subscreveu o título dele. Exatamente. E aí, se esse valor dessa remuneração for um valor muito baixo, um banco, por exemplo, que compraria um título brasileiro vai deixar de comprar o título brasileiro e vai preferir emprestar, por exemplo, ao público consumidor. Só que aí, com uma oferta grande de dinheiro no mercado, as pessoas vão ter mais acesso a crédito e vão gastar mais. E ao gastar mais, a inflação vai subir. Exato. Porque a gente não tem tanto produto ou serviço à disposição. Então, na hora que o consumidor ele tem acesso a esse crédito e gasta mais, a inflação vai subir. Então, a ideia do Banco Central é que essa taxa não pode ser baixa por conta desse fenômeno que eu acabei de descrever. Sim, é isso mesmo? É isso mesmo. De forma bem simples. Por meio da elevação da taxa de juros, o banco acaba tirando mais dinheiro de circulação nas operações econômicas do país. Porque a pessoa que vive de renda, né, o rentista, ele vai fazer um juízo econômico. Eu vou pôr R$1 milhão no banco rendendo 15%, ou eu vou investir R$1 milhão para abrir um depósito de construção? É um raciocínio que o rentista faz. Se ele tem R$1 milhão, ele vai aplicar R$1 milhão rendendo a 15%, sentado, almoçando uma massa maravilhosa dessa aqui, o dinheiro está lá rendendo? Ou será que ele vai criar uma loja, construir a loja, comprar equipamentos para revenda, correr risco no mercado, inadimplência de cliente, problemas trabalhistas com o empregado? Quer dizer, o risco, às vezes ele vai pensar, não, vou deixar no banco. E isso faz com que, ao invés de ele investir, e ao ele investir, ele vai comprar o tijolo de alguém, pagar o salário de um funcionário, o dinheiro roda mais na economia. O efeito prático é restringir a circulação de dinheiro, porque isso supostamente contribuiria para a contenção da inflação, porque menos gente teria disponibilidade para comprar, então o preço vai cair. Mas é uma teoria complicada, né? Sim. Porque nós estamos vendo aí o contrário. Sobe a taxa de juros, a carne está um absurdo, até o ovo ninguém está aguentando mais comprar. Sim. Então, eu não sei não, viu? Eu acho que estava na hora de o Brasil testar novas teorias econômicas. Sim. Eu vi um autor comentando sobre essa questão, né, que a gente fica nessa economia de aumentar essas taxas para exatamente controlar essa inflação, mas que uma grande saída seria a gente investir em produção de novos produtos e serviços, porque isso também faria a inflação diminuir, porque com o aumento de oferta de produto e serviço, as pessoas vão poder optar mais para quem vai comprar, e aí os concorrentes teriam que diminuir o preço para poder conseguir aquela concorrência. Mas o grande problema é que para isso precisa de investimento. Isso. E no momento a gente não tem recurso para poder fazer esses investimentos. E como que você faz investimento no setor produtivo? Facilitando acesso ao crédito. Como que você facilita acesso ao crédito? Reduzindo os juros. Então esse caminho necessariamente implica em reduzir drasticamente a Selic. Eu sei que eu não sou economista, portanto eu não posso dar uma opinião muito cravada, mas eu só desconfio muito de uma suposta teoria única que o Banco Central fala, como se fosse dono da verdade,
sendo que tem tanta gente boa, inclusive pessoas que trabalharam no Plano Real, como o André Lara Rezende, sustentando que não precisa ser por meio do aumento da taxa Selic. Sim. E aí, assim, e a grande questão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que a gente está gastando o recurso brasileiro para pagar esses juros contratados, que o professor comentou 40 bi. Por ponto percentual da taxa Selic. Então, imaginemos, 40 bilhões de reais, o que será que era possível fazer com esse dinheiro? Imaginemos o seguinte, eu vou aumentar um ponto percentual da taxa Selic e precisando dar aumento para os professores, que merecem muito mais do que isso. O que esse 40 bi, ele não vai para pagar juros para uma pessoa que precisa de dinheiro. Quem tem dinheiro para investir, que é rentista, tem um estoque de capital no banco, é rico. Então, é uma lógica altamente concentradora de renda. Então, professor Reinaldo, uma coisa que eu acho engraçada e que o professor acabou de comentar, que esses juros aí não são pagos para as pequenas pessoas. Por exemplo, então o FGTS, por exemplo, das pessoas que não podem ser sacadas em qualquer situação, não é para pagar esse tipo de pessoa, é realmente aquela pessoa que faz investimento, né? Exato. O problema dos títulos, o FGTS até que o trabalhador consegue sacar, né? Em algumas situações restritas, recentemente houve uma alteração também para ele fazer a primeira aquisição do primeiro imóvel residencial. Sim. Caso de doença, existem algumas hipóteses, mas não é livre. Mas até que consegue um parto, né? E o que me deixa muito indignada é que, por exemplo, ele não pode optar por colocar aquele dinheiro em qualquer lugar. Não, porque a justificativa não, o FGTS ele é importante, porque é uma segurança para o trabalhador. Ok, eu acho importante que ele tenha essa reserva, mas a questão é, eu não posso deixar minha reserva onde eu quiser. Não pode. Né? Então, assim, e geralmente a remuneração diz que é pior que a poupança. É sim. Então, assim, nós não estamos falando dessas pessoas, né? Onera o empregador, que tem que pagar, o empregado não usufrui de maneira plena e ainda limita em que instituição colocar. É uma forma de intervenção na economia muito forte, mistura direito trabalhista com direito financeiro, sistema financeiro nacional, né? Mas realmente esse problema da dívida pública e a Selic é uma lógica de destinar mais e mais recursos para os mais ricos no Brasil, né? E será que este preço que se está pagando para combater a inflação, sem eficácia, porque a inflação só está piorando, vale a pena? Se pelo menos tivesse resolvido, estava comprovado aí, certo? Não é o que nós estamos observando. Sim. Então eu acho o seguinte, a reforma administrativa é necessária, porque, do ponto de vista do funcionalismo público, nós temos que dar mais transparência a essas verbas supostamente indenizatórias, que são, na verdade, remuneratórias, notadamente do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ponto. Mas o grande volume de despesas públicas com o pessoal são funcionários, servidores públicos que recebem muito menos do que deveriam receber. Estou me referindo, por exemplo, ao Estado de Minas Gerais, Ministério professores, né, servidores da área de educação, e polícia deveriam receber muito mais. Sim. E eu acho que uma grande pista que nós temos aí para reverter o gasto público, para redirecionar para as carreiras que mesmo realmente precisam, é diminuir o gasto com o serviço da dívida. Sim. Porque um dos motivos dessa PEC, dessa reforma administrativa, seria que o Estado, né, economizaria dinheiro e, em tese, economizando dinheiro, não precisaria colocar tantos títulos no mercado e pagar esses juros absurdos. Verdade. Mas, né, a gente pode fazer o caminho inverso. Tentar reduzir esses juros para poder sobrar dinheiro para ele poder fazer, né? Acho que são várias coisas simultaneamente, né? Realmente. A própria reforma tributária, que a meu juízo vai aumentar ainda muito a judicialização, que eles prometem diminuir, prometem simplificar. Mas a lei complementar 214 tem 500 artigos. Sim. Eu que mexo com esse assunto o dia inteiro, estou lá estudando, é um pandemônio. Escreveram lá na Constituição o princípio da simplicidade, no capítulo tributário, artigo 145, parágrafo 3º. Eu fiquei até me perguntando se essa lei complementar seria constitucional por violar o princípio da simplicidade, que é uma complicação violenta, e uma pretensão de tributar tudo. Mera pretensão, porque a Constituição, o princípio da legalidade ainda está lá, Estado de Direito ainda está lá, então nós vamos ter muito trabalho pela frente, resistindo. Mas é uma tentativa de aumentar a receita do Estado sem a compensação de tentar diminuir as despesas do Estado, né? Então eu acho que
nós temos que fazer realmente uma batalha política muito grande aí em torno disso. E o professor que trabalha com direito tributário, assim, eu trabalho com direito empresarial, e o que eu sinto muito falta é de que a gente deveria aumentar a arrecadação tributária de forma saudável. E aí, de forma saudável, no meu ponto de vista, com o crescimento das empresas, dos negócios, né? Não é aumentar imposto de renda, não é aumentar, né? É aumentar realmente a produtividade e automaticamente aumentar a arrecadação. Há um ditado antigo, não sei de quem, de que a pessoa que se alimenta e que vive da água que tira de um poço tem que tirar com baldes pequenos e esparçados, que se tirar tudo de uma vez, ele seca o poço de água. Então, se você matar as empresas do Brasil, você vai tributar quem? Com atividade econômica reduzindo. E o empresário, assim, puxando a brasa para minha sardinha, ele é muito mal julgado pela população, então grande parte da população ainda acha que ele é o vilão, que ele é o explorador, e a gente ainda tem uma grande preocupação em resguardar as grandes empresas. Mas, quando a gente olha, por exemplo, dados do Sebrae, né, acho que 80% ou mais dos postos de trabalho estão nas microempresas e empresas de pequeno porte. E a gente não vê investimentos e estrutura voltado para essa área, para esses pequenos e médios empreendedores, que é o que realmente, acredito eu, mudaria o país. Concordo e acho, inclusive, que a reforma tributária vai prejudicá-los ao estabelecer que os contribuintes submetidos ao Simples Nacional ensejarão uma quebra da não cumulatividade do IBS e da CBS, ou seja, quem comprar de Simples Nacional não vai poder se creditar. E ou aí? seja, a pessoa vai evitar, vai fazer o cálculo, né? Eu vou comprar desse cara do Simples, não, vou comprar do grandão. Aí você vai direcionar o dinheiro mais para quem? Para o grande. Então, é um governo que se diz proteger quem é mais pobre, mas que só direciona dinheiro para o rico. Professor Reinaldo, então assim, eu gostaria de deixar as câmeras à disposição para o professor dar os seus recados. Se o professor tem canal em rede social, né, quiser compartilhar, fica à vontade. Ana, eu só tenho que lhe agradecer. Prazer que foi passar essa tarde aqui com você e dizer a todos que eu vou ter o privilégio agora de almoçar, né? Uma macarronada maravilhosa que talvez vocês vão ficar aí só na vontade. Mas eu acho que foi um bate-papo muito interessante com assuntos importantes para o Brasil e eu queria lhe cumprimentar por essa iniciativa tão bacana, né? Uma profissional tão destacada, com várias ocupações, múltiplas tarefas e ainda assim dedicar um tempo para divulgar o conhecimento que tem e que permite que nós todos possamos aprender tanto com você. Então, parabéns e sempre que convidar que estarei. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Reinaldo. Pessoal, quem acompanhou até aí, muito obrigada. Continue nos acompanhando. Quem gostou, curte, compartilha, comenta, que isso é muito importante para o canal. Muito obrigada, viu? Tchau, abraço. Tchau.